Oi gente, eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje a gente vai dar continuidade ao romantismo. Falamos nas aulas passadas sobre contexto histórico, principais características, preocupações, gerações, e já falamos sobre a primeira geração, o indianismo, o medievalismo, o nacionalismo, e hoje a gente vai falar sobre a segunda geração do romantismo, que é conhecida como byronismo ou ultrarromantismo. Diferente da primeira geração, em que há uma diferença entre a geração em Portugal, Europa e no Brasil, a segunda geração é muito parecida nos dois lugares. As características são muito parecidas e elas são, de maneira geral, inspiradas por um cara chamado Lord Byron, que era um inglês. Lord Byron era um sujeito que escrevia muitos poemas e os poemas dele influenciaram toda uma geração de poetas, que acabou influenciando o principal poeta da segunda geração aqui do Brasil, que é o Álvares de Azevedo. Certo? Vamos dar uma olhadinha nessas características, o que é o ultrarromantismo, a ideia do byronismo, como que ele compunha os seus poemas. Primeiro, para a gente entrar nisso, a ideia do ultrarromantismo. O romantismo já é uma coisa de sentimentalismo, de força do sentimento, das emoções, da expressão. Se já era forte no romantismo normal, na primeira geração, imagina um ultrarromantismo. Como que esse sentimento vai ser trabalhado? Lord Byron trabalhava muito com a ideia de um exagero sentimental. Então, os sentimentos são todos elevados ao máximo. E não só os sentimentos bons, mas os sentimentos ruins também. Então, como é que trabalhava essa questão? Existia uma constante fuga da realidade nos poemas byronistas ou nos poemas ultrarromânticos, nos poemas da segunda geração. E essa fuga da realidade era porque os poetas diziam que eles não conseguiam aguentar a própria realidade. A realidade era muito dura, era muito fria, era muito pesada para eles. Eles sempre buscavam uma fuga dessa realidade nos sonhos. Qual que é a grande questão? Esses sonhos diversas vezes se tornavam pesadelos. O próprio poema trata com a transformação do sonho, que seria um lugar calmo, tranquilo e seguro na própria mente do homem, para um pesadelo, gerando a tristeza. Esse movimento, o ultrarromantismo, ele é extremamente macabro. Ele trabalha com algumas questões que a gente olha e fala, meu Deus, por que eles fazem isso? Mas eles fazem. Para começar, a questão das idealizações. Eles têm um pessimismo muito grande, um negativismo muito grande. O elemento e o sentimento a ser mais acentuado nessa segunda geração não é mais o amor pleno, bonito, entre duas pessoas que se amam muito. Não. É a tristeza, a impossibilidade desse amor. Então, a primeira idealização é da infância. Por que a idealização da infância? Porque esses poetas diziam que apenas na infância eles tinham sido realmente felizes. E que essa infância nunca mais voltaria. Essa infância é um período perdido na vida desses sujeitos. E eles ficam lembrando dessa infância cheio de dor e de lamentação. E eles ficam com essas reminiscências dessa infância que não voltam mais. Então a infância é um período idealizado, onde as pessoas são felizes e não sabem. Esse clichê super comum. Outra idealização é a ideia da loucura ou do entorpecimento. O entorpecimento tanto através de bebidas como de drogas. Lord Byron foi o primeiro sujeito da história do mundo a escrever vários atestados contando quais são os efeitos de diversas substâncias, entre elas a maconha, no organismo do homem. Então ele se valia de muitos entorpecentes para aguentar essa dureza que é a realidade e todas essas questões. Eles diziam que através da loucura e do entorpecimento era a única forma que a gente podia alcançar a realidade e podia sobreviver nesse mundo. A gente só consegue sobreviver nesse mundo maçante, pesado e duro porque nós, na verdade, somos loucos. Eles trabalham com essa questão já desde esse período. Da mesma maneira que o Cervantes já trabalhava no Dom Quixote. Embora seja uma escola literária macabra, pesada, pessimista, triste, é uma escola literária que tem uma questão em relação à realidade muito forte. Então é importante a gente se atentar para ela. Grandes nomes aparecem aqui. Edgar Allan Poe, que é talvez um dos grandes... é um grande nome da literatura, talvez um dos maiores, surge nesse período do romântico. Obviamente, ele transpõe esse tempo. Ele é um autor extremamente atemporal. Você pode ler os contos dele apenas como contos de terror, como contos filosóficos, como, enfim... Diversas formas interpretativas, são contos e narrativas e poemas maravilhosos, mas que ele surge
primeiramente nesse período ultrarromântico, nesse período byronista, negativista. E por fim, a última idealização é a idealização da morte. A morte é a única coisa capaz de parar o sofrimento humano. Olha a loucura desses caras. Para eles, a morte é o fim do sofrimento. Então a morte seria melhor do que a própria vida. E aqui eles trabalham com a morte tanto para eles, enquanto eu lírico, quanto da mulher amada. A morte seria a única forma desse amor não se consumar de fato. Por quê? No romantismo, primeira geração, muitos dos poemas trabalham com um amor já possível, um amor que consegue ser realizado. Um amor que enfrenta dificuldades. Novela das 8. Um amor que enfrenta dificuldades do início ao fim, tem sempre um malditinho tentando acabar com esse amor, mas no final eles terminam juntos e a novela termina como todas as outras. Os romances românticos eram muito pautados nesse modelinho. Os ultrarromânticos não aceitavam isso, eles falavam, não, o que vai acontecer? A gente mata a nossa amada nesse processo, porque a morte é a única forma de nós não consumarmos esse amor. Mas esses caras não paravam a loucura por aí. Existem inúmeros poemas que falam de necrofilia. Então, o que acontecia? Era um amor que ele estava no plano do ideal, um amor em que o eu lírico amava uma mulher, essa mulher vem a falecer e ele não está satisfeito com esse falecimento, ele não aceita essa morte. Então, se esse amor não foi consumado em vida, ele será consumado na morte. Então, existem vários poemas que trabalham com a temática da necrofilia, que é uma coisa extremamente grotesca. Mas é uma estética desse período. A gente tem aqui a noção do negativismo, essa dor e esse egocentrismo. No egocentrismo não no sentido do egoísmo. Igual eu falei na primeira aula sobre romantismo. É a ideia do individualismo, mas um sentimento muito maior. Ele não se sustenta, ele não basta só na expressão. Ele tem que gritar esse sentimento, ele tem que sentir essa dor. E, obviamente, por conta principalmente da ideia da morte, a gente trabalha muito com a ideia da melancolia e da morbidez. Existem muitos contos, muitos poemas que são pesados, eles são estranhos, e eles trabalham com elementos da fuga da realidade no sentido do imaginário. Então, por exemplo, a gente tem aquele poema super famoso do Edgar Allan Poe que chama O Corvo. O que acontece nesse poema? O poema começa com um homem voltando para casa e ele chega em casa do velório da sua amada. A sua amada tinha acabado de morrer. E ele está muito triste, ele está depressivo, ele não entende por que essa amada morreu, por que ele não pôde consumar esse amor, e a janela dele está aberta. Dessa janela entra um corvo e pousa em cima de um busto de Minerva. Tem toda uma significação. Ele pousa sobre o busto de Minerva. E o corvo tem um aparelho fonador muito parecido com o papagaio. Então o que acontece? O corvo consegue repetir as palavras assim como um papagaio. E o homem, super triste, meio esquizofrênico, ele começa a conversar com o corvo. Ele começa a fazer perguntas para o corvo, ele começa a trocar uma ideia com o corvo, e a única coisa que o corvo responde é nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Aí tem um jogo no inglês do never com o raven, que seria as palavras ao contrário, né? O never e o raven. E o que acontece com isso? Ele começa brincando, ele começa, corvo, e aí, o que vai acontecer da minha vida? E o corvo sempre responde, nunca mais. E o cara vai levando a sério, e daí ele começa, e quando é que eu vou poder rever minha amada algum dia? Nunca mais. Eu vou poder voltar a ser feliz? Nunca mais. Nunca mais. O corvo só sabe responder nunca mais. É um poema belíssimo, embora grotesco, triste, melancólico, belíssimo para se ler, se vocês tiverem a oportunidade, leiam. E existe até uma HQ que fez uma adaptação desse poema, também vale muito a pena. Talvez vocês encontrem na internet, em PDF, e vale muito a pena para entender bem, num sentido mais amplo, o que foi essa geração. Certo? Então deu pra ver que é uma geração extremamente pesada, muito influenciada por esse Lord Byron, pelo próprio Edgar Allan Poe também. O que eu vou fazer agora? Eu vou apagar aqui e vou colocar um poema do Lord Byron pra gente ver como aparece essa morbidez, como aparece essa melancolia. É um poema estranho, estranhíssimo, muito estranho, mas eu vou escrever aqui e a gente vai dar uma olhadinha como que ele trabalha com essas questões dentro desse poema. E depois a gente vai falar do Álvares de Azevedo, que foi o principal poeta aqui brasileiro dessa geração. Eu vou dar uma apagadinha aqui e a gente já volta.
Bom, gente, então vamos dar uma olhadinha em um poema do Lord Byron, um poema bem conhecido, e só pelo nome a gente já vê que tem alguma coisa estranha nele. Versos inscritos numa taça feita de crânio. Sim, a ideia da morbidez, a ideia da morte, a exaltação dessa morte, a questão do sentimento difícil. Então vamos dar uma olhadinha como que ele constrói esse poema. O poema é gigantesco, tá? O poema não é só isso. Eu peguei três, quatro partes principais, só para a gente conseguir dar uma entendida nas características que a gente viu agora há pouco, sendo colocadas em um poema. Como que essas características são originadas a partir desse poema. Não recues, de mim não foi-se o espírito. Em mim verás, pobre caveira fria, único crânio que, ao invés dos vivos, só derrama alegria. Vivi, amei, bebi qual tu, na morte arrancaram da terra os ossos meus. Não me insultes, empina-me, que a larva tem beijos mais sombrios do que os teus. E por que não, se no correr da vida tanto mal, tanta dor aí repousa? É bom, fugindo à podridão do lado, servir na morte, enfim, para alguma coisa. É um poema já bizarro, só de bater o olho, mas vamos desmembrar ele um pouquinho. Não recues, de mim não foi-se o espírito. É um sujeito falando pro crânio ou será que é o crânio falando pro sujeito? Isso também não fica muito claro ao longo do poema. A gente já traz aqui a ideia da loucura, a ideia da embriaguez. Como que esse crânio serve como taça de vinho? E como que esse crânio, como que esse lugar que sustentava toda a consciência e a vida de um sujeito passa a simbolizar a própria forma de embriagar o outro, uma taça que torna o outro embriagado. Em mim verás, pobre caveira fria, único crânio que, ao invés dos vivos, só derrama alegria. Então esse cara está colocando que a vida é uma grande dor, é uma grande perda, é um grande fardo, enquanto esse crânio morto só tem alegria por estar morto. Aqui a gente tem aquela idealização da morte. A morte enquanto único escape, única forma de sair de toda essa conotação, de toda essa construção da vida. E aqui a gente também tem a morte da própria mulher, porque ao longo do poema, esse crânio é o crânio de uma pessoa que o eu lírico amou, e ele desenterra o corpo dessa pessoa e pega o crânio para que faça desse crânio uma taça. Então tem a morte tanto no sentido do amor ao cadáver, quanto a morte como única solução. A idealização da questão da loucura e esse negativismo que está colocado em todo momento desde o começo. Esse exagero sentimental também, só os mortos derramam alegria, isso tudo é muito característico dessa geração. Vivi, amei, bebi qual tu na morte, arrancaram da terra os ossos meus. Então é como se o crânio estivesse respondendo. Aqui, de novo, a gente não tem muita certeza de quem está falando, exatamente para dar essa impressão metalinguística da loucura e da embriaguez. Quem está falando? É o eu lírico que está falando para o crânio? Será que o crânio é o próprio eu lírico? Aqui se constitui um diálogo? Como é que esse poema é constituído? Então tudo isso é importante ressaltar também. Não me insultes, empina-me. É como se o crânio estivesse dizendo pro próprio sujeito: eu vivi, eu amei. Bebi igual você está bebendo agora, mas quando eu morri, arrancaram do chão o meu pedaço. O eu lírico arrancou do chão o meu crânio. Não me insulte, empina-me, que a larva tem beijos mais sombrios que os teus. Que quando eu estava morto, a larva tem beijos mais... esses sombrios teriam uma ideia de deliciosos, melhores do que os teus. Eu preferia ter ficado enterrada com as larvas, olha que grotesco, enterrada com as larvas do que estar servindo de taça para você, porque teus lábios não merecem o meu crânio. Olha essa loucura. E por que não? É como se ele estivesse respondendo depois de um tempo. Se no correr da vida tanto mal, tanta dor aí repousa. É bom, fugindo à podridão do lado, servir na morte, enfim, para alguma coisa. É como se a vida inteira dessa pessoa não tivesse servido para nada, a não ser, nesse momento, nessa morte, ter servido como taça. É como se a vida inteira fosse insignificante para que, nesse fim, o crânio dela se consumasse como a única razão da existência dessa pessoa. Vocês conseguem perceber como isso é pesadíssimo, como isso trabalha com questões mórbidas, questões melancólicas, questões extremamente estranhas? Claro. Esse aqui é o Lord Byron, o sujeito que inspirou todo esse movimento, o ultrarromantismo ou o byronismo.
E agora a gente vai dar uma olhadinha no principal sujeito, o principal poeta desse período aqui no Brasil. Certo? O nome dele é Álvares de Azevedo, a gente já falou agora há pouco. E agora eu vou colocar aqui alguns poemas para a gente dar uma olhadinha como que ele construía esse ultrarromantismo, essa segunda geração. Falar um pouquinho sobre as principais obras dele também, para a gente encerrar essa segunda geração. Certo? Então vou dar uma apagadinha aqui e a gente já termina. Bom, gente, para finalizar aqui, vamos dar uma olhadinha no Álvares de Azevedo, o principal poeta dessa segunda geração aqui no Brasil. Álvares de Azevedo, ele morreu muito jovem, morreu com 20 anos, e o Álvares de Azevedo estudou Direito no Largo São Francisco, onde hoje é a Faculdade de Direito da USP, e durante esse período da vida ele se envolveu muito com a questão da leitura, da poesia, e ele se aproximou muito dos poemas do Lord Byron. Nesse período ele também criou, ele fez parte da Sociedade Epicureia, que era um grupo de jovens que se preocupavam em estar juntos, lerem poemas, se embebedarem e sempre criticarem ou fazerem muitas questões em relação a essa sociedade que se apresentava para eles. Eles não aceitavam essa construção social, certo? O Álvares de Azevedo, por volta dos 20 anos, ele contraiu tuberculose, ele teve a tuberculose também, que foi a grande questão do mal do século, no período onde no qual muitas pessoas morreram de tuberculose. E quando ele tinha 20 anos, ele estava cavalgando. No dia que ele decidiu não ser ultrarromântico, ele estava cavalgando num dia ensolarado, ele caiu do cavalo, quebrou a bacia e veio a falecer com complicações da tuberculose apenas com 20 anos. Então, o maior poeta dessa nossa geração escreveu tudo isso antes dos 20 anos. A Lira dos 20 anos, que é a obra que ele publicaria ainda em vida e que seria publicado alguns meses depois que ele morreu, é a única obra que de fato seria publicada por ele por vontade dele. As outras obras que ele tem publicadas são publicações feitas pela mãe dele, em que ela recolheu os escritos desse sujeito e levou para publicação, e que foi um grande achado, porque são obras, embora continuem com aquela temática grotesca, obras muito interessantes desse período, porque trabalha muito com a noção da dualidade, certo? A primeira obra importante, e que a gente aborda muito na questão da literatura, é a Lira dos 20 anos. É uma obra essencialmente poética, constituída em poemas, e que é subdividida em duas partes. A primeira parte dela trabalha com uma ideia de amor e de morte. Trabalha com essa dualidade que é a própria idealização desse ultrarromantismo. A necessidade de amar, a vontade de estar vivo, essa questão de querer estar na experiência do amor, mas essa experiência do amor só ser possível através do imaginário, porque o mundo é muito pesado, ele dói muito, e a morte sempre como uma fuga desse mundo. Então existe uma idealização muito grande até com a figura feminina nessa primeira parte. Eu vou ler um trechinho de um poema para vocês que se chama Sonhando, que já fica evidente a questão da fuga da realidade. É o trecho final. E a imagem da Virgem nas águas do mar. A imagem da Virgem já é a idealização dessa mulher, porque esses caras tinham algum problema muito sério nesse período, onde a mulher perfeita para eles era sempre a mulher casta, pura e virginal. E a imagem da Virgem nas águas do mar brilhava tão branca no límpido véu. Nem mais transparente luzia o luar, no ambiente sem nuvens da noite do céu. Nas águas do mar, não durmas assim, não morras, donzela, espera por mim. É a ideia dele morrer junto com essa mulher para que eles possam consumar a felicidade no pós-morte. Não em vida, porque a vida é só sofrimento, é só dor. Para que eles possam morrer junto. Na segunda parte dessa Lira dos 20 anos, e que evidentemente foi escrita não junto com essa primeira, em um outro momento da vida do poeta, ele trabalha muito mais com a ironia. A mulher já não tem mais esse aspecto idealizado. A mulher ela é vista como um ser mais carnal, mais natural, já perde essa idealização. Existe esse poema nessa segunda parte. O nome do poema é ela, é ela, é ela, é ela. Cheio de exclamações, como se ele estivesse berrando. O poema trabalha da seguinte forma. É ela, murmurei tremendo, e o eco ao longe murmurou. É ela, e eu a vi, minha fada aérea e pura, a minha lavadeira na janela. Ele desconstrói a imagem desse feminino sacro, puro e virginal, sempre em meio às águas da felicidade, e transforma essa mulher que ele quer consumir. Obviamente é um termo extremamente machista, essa ideia do consumo, mas é a forma como eles trabalhavam nesse período. Então a mulher que ele está buscando ter é a lavadeira na janela.
Então já existe essa desconstrução da imagem plena e perfeita da mulher, e a imagem da mulher passa para uma mulher trabalhadora, para uma questão de uma mulher que não se entrega como objeto de consumo normal ao homem. Claro? Logicamente, ele está trabalhando com uma questão machista, estou apenas expondo as questões que são colocadas nesse período. Dessas águas furtadas onde eu moro, e a vejo estendendo no telhado os vestidos na chita, as saias brancas, eu a vejo e suspiro enamorado. Mais uma vez a ideia da desconstrução dessa imagem do feminino que era idealizada e é transposta para uma mulher comum, uma lavadeira que está estendendo as suas roupas. Então tem uma ironia na questão da idealização dessa mulher. E ele vai trabalhando com isso durante toda a obra. Claro? O Álvares de Azevedo é um autor muito importante, ele deu muitos frutos interessantes dentro da produção dele. Ele tem uma peça, que é um teatro, que se chama Macário, importantíssima. Qual que é a história dessa peça? Macário é um jovem que chega numa estalagem à noite e ele começa a trocar ideia com um estranho, começa a conversar com um estranho. Eis que ele descobre que esse estranho, na verdade, é o Satã. E o Satã fala, o diabo, o demônio, enfim, o tinhoso, o nome que você queira dar, fala pra ele, vamos dar uma volta na cidade, conhecer a minha cidade, porque seria a cidade, o inferno, a cidade do Satã. E ele sai, eles veem que eles concordam em muitas questões, eles concordam em muitas coisas. Até o momento que o Macário ouve a voz da própria mãe, a mãe já falecida, a mãe já morta, sofrendo. E ele começa a entrar numa questão, será que eu concordo com o que o Satã está dizendo? Eis que surge um novo personagem no teatro, que é o Penseroso. O Penseroso vem porque ele é um ser otimista, ele é um ser bom, ele acredita que a vida é boa, e ele vem para dar essa dualidade na existência. Quem será que está certo, o Satã ou o Penseroso? Com quem que o Macário fica no final? No sentido de, com quem que ele concorda? Com a questão do bem ou com a questão do mal, do sofrimento? E aí, aqui que fica mais uma vez evidente essa noção da dualidade que o Álvares de Azevedo tanto trabalha em suas obras. Certo? É uma obra bem bacana, curtinha também. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam, porque ela é muito bacana. E para finalizar, a gente tem talvez a obra mais conhecida do Álvares de Azevedo, que é o Noite na Taverna. Essa obra é muito estranha, porque o que acontece? A ideia é que fosse um romance e um conto ao mesmo tempo, porque são mini-contos. São homens, são em torno de 5 homens, 5, 6 homens, dentro de uma taverna, um bar, e eles estão contando suas experiências, as suas questões. Então é um romance que engloba tudo, mas existe o conto separado de cada um desses homens. Então é um romance que pode ser fragmentado em contos. Bacana? Ele vai abordar a questão das experiências limite. O que são essas experiências limite? Necrofilia, canibalismo, incesto, todas essas questões grotescas ao máximo vão estar presentes aqui na obra Noite na Taverna, em cada um desses homens contando essas questões. Todas as histórias de todos esses homens sempre partem de um mesmo objeto, um mesmo ser, que é sempre a história relacionada a uma mulher. Essa mulher, ela é caracterizada sempre como um anjo, idealizada, ou como um demônio, sexualizado e carnal. Então é sempre a relação, primeiro, de exaltação com essa mulher vista de maneira idealizada, e depois, em contraposição, essa mulher como um demônio. O demônio no sentido carnal, no sentido sexualizado. Uma mulher que naquele período é chamada de demônio, mas que seria uma mulher comum. Certo? Por fim, a gente consegue ver que a obra do Álvares de Azevedo é muito marcada por essa subjetividade dualística. É sempre uma contraposição entre o bem e o mal, entre o anjo e o demônio, entre o viver e o morrer. É sempre uma marcação muito forte dessa dualidade. Claro? Então aqui a gente termina essa aula da segunda geração modernista. Na próxima aula a gente vai abordar a terceira geração modernista, o condoreirismo. Espero que vocês tenham gostado, se interessado pelas obras, pelos autores. Embora eles sejam extremamente estranhos, vale a pena dar uma lida nessas obras. E vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado e tchau, tchau.